esta realidade, aos canais Marcelo Marins Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam vocês todos sempre muito bem-vindos a este trabalho que ajuda você a questionar esta realidade. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os amigos que me ajudam minha família e ajudam a este trabalho. Muito obrigado pela ajuda de todos vocês, pela generosidade de vocês. Quero agradecer a todos que nos assistem, independente do dia, da hora e do lugar, que estão sempre assistindo os nossos vídeos aqui, né, nos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica e também no canal Chamados a Despertar. Estou eu aqui abrindo esta live ao vivo no canal Marcelo Marins Consciência Cósmica, que é onde eu estarei fazendo lives por enquanto, e eu digo para vocês que os Chamados a Despertar, a partir de janeiro, estarei intercalando lives com canal novo. Então seria interessante você estar inscrito em ambos os canais e apertar o sininho de notificações para que quando eu entrar ao vivo, você seja notificado e possa acompanhar os vídeos ao vivo, no momento em que eles são feitos. Então pensa nisso, tá bom? Bom, pessoal, eu estou aqui, né, para trazer um pouco mais sobre informações de consciência cósmica, porque este é o meu trabalho, é desta maneira que eu tento somar e colaborar. Quero convidar a todos a ficarem atentos que hoje à noite, lá para as 20 horas, entre 20 e 21 horas, estarei entrando ao vivo também no Marcelo Marins Consciência Cósmica. Estarei falando sobre o grande clã astral. Vai ser forte, vai ter muitas informações e vai mudar, digamos, a perspectiva de existência de vocês, trazendo muitas respostas. Então, hoje à noite, tá bom? Entre 20 e 21 horas estarei ao vivo também no canal Marcelo Marins Consciência Cósmica, na qual estarei realizando transmissões ao vivo, lives, nesse final de ano, em dezembro. Em janeiro, vou intercalar uma live aqui, outra live no Chamados a Despertar. Uma live aqui, outra no Chamados a Despertar. E peço a vocês o like, o joinha de vocês em ambos os canais, se assim vocês puderem me ajudar. Fico extremamente agradecido, tá bom? Se vocês puderem fazer assim por mim. Mas hoje eu quero relatar algo muito forte, né? Que me aconteceu na última noite. Lembram do termo que eu usei sobre a última noite? Lembram disso? Quando eu digo a última noite, há uns 3 vídeos atrás, eu abordei para vocês o que é o termo a última noite. No lapso ou na linha temporal astral. Lembram disso? Pois bem. Essa noite, na última noite, eu estive, né, com Jeová, Lord Donovan Daha, que é assim a pronúncia mais próxima dele, do seu nome, no plano astral e cósmico. Eu vejo algumas pessoas falando tantas asneiras, tantas besteiras, né? Yahweh, Yahshua, Yahuwah.
tanta babaquice, sendo que nem Jeová é o seu nome. Isso é apenas um apelido, digamos, é um nickname. É um apelido que as religiões e os humanos tridimensionais deram a este ser. O seu nome, a aproximação mais próxima que você poderia dizer de seu nome é Donovan Darra. Marcelo, qual seria o nome mais próximo que poderíamos pronunciar sobre Jeová? Donovan Darra. Donovan Darra é o nome mais próximo deste ser. Marcelo, tem algum efeito negativo se eu pronunciar este nome? Praticamente nenhum, para falar a verdade, porque na realidade é um nome, você vai estar invocando a atenção literalmente de Jeová ou daqueles que estão a serviço diretamente dele. Mas o que eu quero mostrar e passar para vocês é algo que aconteceu na última noite. Espero que vocês entendam a referência de última noite. Pois bem, como foi a minha ida novamente ao encontro de Jeová? E dentro dessa narrativa irei trazer informações nunca, jamais dita em quase 5 anos de trabalho. Então, por isso, eu peço a vocês máxima atenção à narrativa para vocês pegarem informações, para vocês pegarem detalhes sobre a narrativa. Tá bom? Pois bem, eu não como, digamos, talvez totalmente apropriadamente dito, Marcelo Marins, né? Eu estive numa consciência um pouquinho maior, mas mesmo ainda tendo as características do Marcelo Marins, O porquê que eu falo disso? Prestem atenção. Eu digo para vocês e sempre disse que Jeová, ele se encontra onde... Marcelo, qual seria a localização precisa dos draconianos, daquele pequeno mundo? Se você pudesse traçar em linha reta e chegar lá, aonde eles se encontram? Olha, os draconianos de Jeová se encontram no que eu chamo numa faixa dimensional ou no mundo pequeno, embaixo do Oriente Médio. Embaixo do Oriente Médio, numa localização intramundo e intraterreno, no núcleo, aonde se encontra aquele planetoide ou mundo draco-reptiliano, aonde se encontra Jeová e os draconianos. Já estou dando detalhes, vão prestando atenção na narrativa, porque muitas coisas serão reveladas hoje aqui. Então, astralmente, para se ir a Jeová, você tem que estar no grande deserto. No grande deserto. Do plano astral tem acesso a Jeová? Do plano astral propriamente dito, dos seus maiores, aqueles castelos, ou naquele mundo todo penumbrado, né, com nuvens escuras, não. Se dá acesso aos mundos dracos reptilianos. Ali é o plano astral, onde habita. O plano astral é um mundo fictício também. Eu já falei sobre isso. Se você assistiu meus vídeos, você sabe o que eu estou falando. O mundo astral, ele é um mundo fictício. Mas o planetoide draco reptiliano, ele é real. E eu já expliquei isso
há alguns vídeos atrás no trabalho sobre este mundo, entenderam? E o que acontece? Para se ter acesso aos Dracos e os reptilianos, você tem que estar no grande deserto, muito parecido com os desertos do Oriente Médio, como, por exemplo, o Saara. Quando você, na faixa espiritual astral, se encontra no grande deserto, ali você adentrará a todo o sistema de caminhos que levam ao planetoide central interior, dando acesso ao mundo dos Dracos e reptilianos. Hoje tem muita informação nova. Tranquilo. Então, do plano astral, onde estão aqueles eus maiores, os eus maiores, eu sempre disse que as características dos eus maiores, eles são brancos como cera, possuem cabelos compridos, alguns curtos. Os eus maiores, eles são brancos como cera. Todos os eus maiores, todos os eus. Marcelo, existe eus maiores pretos? Não. Eus maiores pretos não existem. Somente eus maiores brancos como cera. E de cabelos lisos. Lisos. E de preferência compridos. Toda a escala de eus maiores possui essa característica. Calma lá, alto lá, assista até o final. Beleza? Só que os eus maiores, eles são uma ilusão. Os eus maiores, eles não existem também no universo. Assim como o seu personagem tridimensional não existe no universo. Ele não existe. São criações, porque o fragmento do eu superior, ele chega e ele é trabalhado virando um eu maior, que depois ele vai interpretar um personagem na terceira dimensão, ou no mundo que vocês acham que é real, né? Até vocês morrerem. Pois bem, não existem pretos, negros no plano astral. Eus maiores pretos não existem, só brancos. Alto lá, assista até o final. Beleza. Os eus maiores são um produto fictício também, né? Temporário. Porque se você tiver acesso ao seu eu superior, o eu maior deixa de existir também, assim como o personagem deixa de existir quando você morrer. Pois bem, para se ter acesso ao mundo Draco, o planetoide Draco reptiliano, você necessita estar no grande deserto. E é uma região dimensional que não é aquela penumbra, aquelas nuvens escuras, aquela escuridão, aquela sensação, digamos, de obscuridade, não. O grande deserto é um lugar como se você estivesse literalmente no deserto do Saara, na região do Oriente Médio. Ou ali na região ali daqueles lugares lá do Egito, do Oriente Médio. Mas é um lugar que não é na terceira dimensão, mas possui características semelhantes às do deserto. Então, quando eu estive lá para ter acesso a Dunvandaha, Jeová precisa estar-se no deserto. Pelo plano astral penumbrado, não. Lá ninguém tem acesso a eles. Então, começou-se a abrir a areia, começou-se a areia a se dividir, abrindo aproximadamente um caminho, descendo adentro intramundo. E este caminho, ele dava acesso a um intramundo diferente. E aí o que acontece?
Vou citar características muito particulares como extensão. Marcelo, qual a extensão de largura? 50 metros. Abriu-se um caminho de 50 metros afundando deserto adentro. E eu fui descendo no deserto adentro. Logo no começo do caminho, tinham 3 negros pretos. Pretos, negros. Estilo um pouco parecido com o jogador de basquete LeBron James. Marcelo, são os maiores? Não. Não existem os maiores pretos. E os maiores são fictícios. Eles não eram os maiores, esses eram seres em estado de eu superior. Esses eram Anunnakis. Os Anunnakis são negros, pretos. Estilo caracterizado Wakanda. Sabe a Wakanda? Imagina só que não existe Wakanda, mas seria uma Wakanda intraterrena, onde habitam os Anunnakis, que ainda estão aqui e servem a Jeová, e não são os maiores fictícios, mas são os superiores. Então estavam 3 pretos, negros, grandes, altos, estilo corpo de um jogador de basquete. É um corpo longilíneo, ele é comprido. Ele não é aquela coisa compacta. Fortes. E eles chegaram e disseram para mim. Me pegaram no começo da descida. E disseram, me chamando por Marcelo, tá? Marcelo, o Lord Donovan da Ra quer ter com você. E eu disse, eu sei, eu estou aqui para isso. Descerei ao salão do reino de Donovan da Ra. Então eu fui descendo com eles, os 3 na minha frente, eram 3. E eu fui logo atrás. Adentrando-se ao intramundo, entrei numa mega cidade de pretos. E esses pretos, que não são os maiores, são Anunnakis. São negros mesmo, pretos. Cabelos até ruinzinhos, até mais... cabelo de preto mesmo. E eles me receberam. Chegando nessa intracidade, que ela vai levando até chegar ao planetóide, e o planetóide é gigantesco. Chegando lá, fui recepcionado por um grupo de mais ou menos uns 500 negros. E eles me injetaram algo na coxa direita para continuar a descida ao planetóide. Fui recepcionado até por uma mulher negra. E ela disse, pode seguir caminho ao planetóide Draco Reptiliano. E aí dali eu segui sozinho, uma espécie de uma grande caverna ou um longo túnel gigantesco. Quando eu chegando, encontrei com uma sacerdotisa Anunnaki negra. E ela me recepcionou e disse, Marcelo, bem-vindo. Essa sacerdotisa negra me levou a uma câmara à esquerda. Quando eu adentrei a essa câmara, estavam... Se você for reparar, eu não sei se você tem essa referência, vá no seu YouTube e digita Coro do Tabernáculo Mormon. O que eu quero que vocês percebam é o posicionamento do coro, dos membros. Eles estão como se estivessem em pés no que seria uma arquibancada, mas ali são lugares onde estão escalonados. São escalonados. Então, se você digitar Coro do Tabernáculo Mormon,
Você só tem que prestar atenção no posicionamento em que eles se encontram em pés. Só isso. E ali estavam aproximadamente uns 500 dracos vermelhos. Vermelhos. E os dracos vermelhos, se você for ter um parâmetro, eles têm mais ou menos a altura aí de, pela minha percepção, porque eu não estava totalmente nas configurações tridimensionais, de mais ou menos a altura de uns 4 postes, um empilhado em cima do outro. E eles estavam estáticos, parados, como ali posicionados, como é lá no tabernáculo, e eles estavam todos parados, imóveis, tipo aqueles guardas que ficam, por exemplo, da realeza inglesa, né? Temos lá os guardas que tem aquele chapéuzão preto, eles ficam parados, eles não expressam sentimento, eles não expressam reação. E eles estavam todos ali parados. Eu pude olhar e vê-los, e aquela formação de dracos vermelhos são imponentes. E a sacerdotisa negra, Anunnaki, disse: tem saudades, Marcelo? Tem saudades da sua verdadeira forma? Você já está há um bom tempo como uma forma tão desprestigiada como do seu personagem. Sente saudades da sua forma real? E eu não disse nem respondi, fiquei calado, sério. E aí ela disse: olha, daqui eu não posso seguir mais. Pegue o corredor ou o caminho que leva ao salão do reino de Donovan-Dara. E assim eu o fiz. Fui sozinho. É como se você saísse de uma caverna e você pudesse contemplar o céu. Não o céu azul com nuvens. A percepção é você sair de uma caverna e você olhar a amplidão gigantesca do lugar. E aí eu quero que você faça um parâmetro. Jeová sentado em seu trono. É como se você pudesse ver a cabeça dele a uma altura de 10.000 pés ou 4 quilômetros de altura. Acima das nuvens. Mas não tem nuvens lá, não tem céu azul. É um salão todo dourado, com o piso todo luxuoso, uma coisa muito sofisticada, como era ali onde estavam os dracos vermelhos ali posicionados como um coral ou como uma tropa que estava ali parada em revista. Presta atenção nesse detalhe. Quando eu cheguei, a tropa de dracos negros parecia aquelas tropas que estão em revista. A tropa em revista é aquela na qual alguma autoridade maior, superior à tropa. Dracos vermelhos. O quê? Você disse dracos negros. Perdão, dracos vermelhos. Fabiana está me corrigindo. Obrigado, Fabiana. Então, quando eu cheguei, é porque aqui, como nós temos o Michael é sempre relatando os seus relatos com os dracos negros. Michael é um draco negro. Então, ele sempre traz informações do seu clã, da sua raça. Tropa em revista é aquela em que uma autoridade passa perante a tropa e ela está posicionada como se ela estivesse esperando e ela estivesse ali para se apresentar. Presta atenção nesse detalhe. Para se apresentar perante aquela pessoa. Me deu a sensação deles estarem em revista quando eu cheguei. Adentrando ao grande salão do reino, estava Jeová sentado em seu trono, com os seus arcanjos,
Miguel estava ao seu lado com um outro arcanjo. Só que os arcanjos, eles na realidade, eles são praticamente do tamanho, para vocês terem uma ideia, dos dracos vermelhos. E aí, quando eu adentrei e cheguei, eu fui me ajoelhar a Jeová, porque é um protocolo, o mesmo se olhou para baixo e disse: não precisa, Marcelo. E eu observando, como olhando para os céus e ele olhando para baixo, ele disse: Marcelo, aquele que eu conheço muito antes do Marcelo existir. Aquele na qual eu conheço de longa data. E Jeová começou a falar algumas coisas. Ele disse: ponto. Isso são coisas relacionadas a ele e a mim. E quando ele disse, não tinha o que eu argumentar, pois era nivelado com ele já muito antes do Marcelo nascer. Mas precisava-se do Marcelo também ser testemunha daquilo que estava acordado entre ele, um grande acordo. Quando ele disse, ele olhando, porque Jeová é Pai de tudo e de todos, na terceira dimensão e na quarta dimensão, ele disse: filho, assim ele trata todos que existem aqui, pode ir. Você não dá as costas a Donovan Darra. Você não seria louco de dar as costas a ele. Então você sai de fasto. Você sai sempre de frente a ele. É proibido se dar as costas ao Elohim. Então você sai. Saindo do campo de visão do grande salão, aí você pode ter a sua postura normal de seguir em frente, dando as costas à entrada do salão, mas dentro do salão você não dá as costas, nunca. Saindo do grande salão, adentrando aquele caminho, chegando aquele salão menor onde estavam os dracos, que ali estavam posicionados, parados. E ali estava a sacerdotisa Anunnaki, aquela mulher negra. E ela me conduziu ao mundo, à cidade Anunnaki intraterrena, a cidade dos negros, que foi reverenciada no filme Pantera Negra, né, como Wakanda, mas não tem as características de Wakanda. É uma coisa muito extraterrestre que não se compara aqui ainda, nem em filmes de ficção. Chegando lá, alguns Anunnakis retiraram da minha coxa direita aquilo que fazia com que o Marcelo mais complexo pudesse estar no salão do reino. E me retirando dali, saudei todos os Anunnakis, aquela imensidão de cidades de negros, e peguei o caminho de volta, sendo acompanhado por 3 Anunnakis negros, que me levaram até a saída do grande deserto. Parei-me em frente à estrutura do grande deserto, olhando para eles, e os Anunnakis me saudaram, e o deserto encobriu, fechou aquela passagem, a areia em si se movimentou, tornando o deserto ali plano. E aí eu pude regressar para o que vocês conhecem como a terceira dimensão, ou até me aventurar ao plano fictício chamado astral.
Algumas pessoas me questionam a respeito dos negros aqui na superfície, na terceira dimensão. Em primeiro lugar, os pretos aqui, eles nem todos são brancos, são pretos. Digamos, são brancos, são eus maiores. Mas por que que os pretos sofrem tanto, são tão discriminados aqui e os brancos têm a supremacia? Aqui é invertido. Aqui é invertido. Eu já não disse para vocês que tudo que se refere à terceira dimensão é em inversão? Já falei ou não falei? A terceira dimensão, ela é invertida em relação à realidade. Pega tudo que está aqui, tudo que está aqui e inverte. Você acessa a verdadeira realidade. Como você oculta, né, a verdadeira realidade? Invertendo ela. Você inverte as realidades e aí você oculta. E fica oculto. Eu já disse para vocês que por exemplo, temos os reptilianos primitivos que são os pleiadianos, não é esses peidadianos brancos, loiros dos olhos azuis, que isso não existe. Isso aí é racismo. Isso é racismo. ET preto ninguém quer ser, gente. ET preto, raça preta, ninguém quer ser. O pessoal quer ser aquela raça que não existe pleiadianos brancos, cabelos compridos lisinhos, olhos azuis ou cabelos loiros. Isso não existe, isso é racismo. São pessoas. É por isso que eu tenho um nojo da espiritualidade. As pessoas que se intitulam espiritualistas, pessoas espiritualistas, são as que menos entendem do espiritual. Quem se rotula, eu sou espiritualista, é as que menos são espirituais. São extremamente carnais e cheias de conceitos tridimensionais. É por isso que eu não me intitulo e eu sinto me nojo dessa palavra espiritualista. Porque quem se intitula espiritualista, o espiritualista entende do espiritual, é como um analista, é como um profissional espiritual. São os que menos têm acesso ao espiritual, são os mais hipócritas, sujos e nojentos humanos que existem, aqueles que se titulam espiritualistas. É a corja, é a podridão do ser tridimensional. Cuidado, hein? Cuidado. Quando você vê pessoas, eu sou espiritualista. Cuidado, porque na realidade são os que menos são espirituais. São carnais totais. E aí o que acontece? Existe a inversão de realidade. A forma que eu vejo o astral, deles lá tentarem manipular e ocultar tudo na terceira dimensão, é inverter. Dando a falsa sensação de autoridade, poder e superioridade àqueles que não têm no lado outro lado. Justamente para cativar o ego, para cativar a soberba, para ser algo para te aprisionar e ainda ser uma ferramenta para te prender do outro lado mais ainda. Então, mas algumas pessoas falam, pô, eu tenho orgulho de ser preto, negro. Acredite, você lá no astral, você não é preto e você não é negro. Pretos são os Anunnakis, e os Anunnakis são eus superiores, eles não são seres fragmentados, eles são alienígenas, extraterrestres. Assim como os pleiadianos, reptilianos, se apresentam na forma negra. Por exemplo, eu já disse que os orixás do candomblé, os santos da quimbanda, enquanto a umbanda coloca, por exemplo, as pombagiras como mulheres brancas do cabelo preto, pombagiras são mulheres pretas. Todos os orixás são pretos. Não existem seres brancos atuando lá desta forma. Brancos são os maiores, que são seres fictícios, que não têm poder e autoridade.
para você entender um pouquinho de astral e o quão eles manipulam vocês, idiotizando vocês na inversão de realidade entre aqui e lá. Então vocês percebem que os seus maiores são manipulados, mentem para eles, manipulam eles. E que os negros alienígenas, conhecido como os Anunnakis, eles são os responsáveis para fazer todo esse alvoroço aqui na tridimensão. Todo, digamos, o sistema de conceitos que geram preconceitos são controlados pelos Anunnakis, que são os únicos que têm acesso ao mundo draco-reptiliano interno, intraterreno. Eles são o que chamamos de o que? Sacerdotes. E os maiores não contemplam aquele lugar. Somente seres em estado de eu superior, extraterrestres, adentram o salão do reino de Jeová. Jeová pode se mostrar em sonhos, ele pode se mostrar como uma imagem holográfica mental em seus sonhos. E assim você pode estar na presença dele através de sonhos ou mensagens induzidas mentalmente até você. Mas presencialmente, realmente, existencialmente em sua presença, ninguém não vai, a não ser que sejam os Anunnakis que estão ali a serviço, são seus sacerdotes, ou seres eu superiores, na qual ele chama. Eu disse para vocês que Jeová nunca nem sai do seu salão do reino. Raramente ele o faz, e eu disse naquele vídeo, quando ele destruiu a rainha de Zeta Reticuli, que foi uma das raríssimas saídas de Jeová, onde ele foi resolver pelas próprias mãos um grande problema que ele estava tendo. Já ele não deixou nas mãos de guerreiros draconianos, ele não deixou nas mãos de seus filhos dracos vermelhos e nem nas mãos de seus arcanjos. Ele mesmo foi fazer o serviço pessoalmente. E isso são raríssimas saídas e aparições cósmicas de Jeová. E eu vou dizer para vocês, aqueles dracos que estavam ali, parados como em revista, em comparação de tamanho, eles seriam aproximadamente desse tamanho no rosto de Jeová. Os dracos, que eu baseei na altura de uns 4 postes, aqueles vermelhos, aqueles sentinelas, eles seriam isso daqui, comparado a simples cabeça ou rosto de Jeová. No vídeo de hoje, e é por isso que eu estou gravando isto aconteceu comigo na última noite. Última noite, entenda quando eu digo a última noite. O vídeo de hoje à noite, na minha live, aqui no Marcelo Marins Consciência Cósmica, podem me esperar entre 8 e 21 horas, eu estarei entrando ao vivo. E estarei falando sobre o clã, o grande clã. Que se você tem Facebook, vá no meu Facebook e leia a minha última postagem sobre o grande clã. E abordarei detalhes que vocês nunca imaginariam. Assim como esses que eu disse aqui agora. Da inversão.
de realidade. E se você for inteligente, não for ignorante, cheio de preconceitos e estar contaminado, impregnado de religiosidade, você entendeu toda a mensagem no contexto desse vídeo. Se não, paciência. Mas um grande abraço a todos vocês. Deixo aqui o meu relato, aonde estive na presença de Donovan Daha. E com ele estive a acertar alguns detalhes que, se você assistir o vídeo à noite, você poderá entender que os detalhes podem estar associados a essa conversa que de tempos em tempos eu tenho com um grandioso e todo-poderoso ser, aquele que é imortal e eterno para o cosmos, que um dia se revestiu de toda a glória cósmica e que hoje se encontra afastado da sua glória, mas ainda é o Todo-Poderoso. Um forte abraço, muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e guerreiros cósmicos. E nos vemos logo mais. E não esqueçam de deixar o seu joinha em ambos os canais, se assim você achar que eu mereço. Muito obrigado, e para mim é um enorme prazer estar na presença de vocês aqui e agora neste tempo. Para mim é uma grande honra estar com vocês aqui. Fiquem todos em paz. Tchau, tchau.